Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Nessa aula nós vamos falar sobre provas de redação. Em especial, nós vamos falar sobre as diferenças entre as provas de redação do Enem e da FUVEST. A prova de redação do Enem foi aplicada esse ano. O tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. E nós já comentamos isso em outra aula. Já a FUVEST fez há 2 domingos atrás a primeira fase de sua prova. A redação da FUVEST só será aplicada no início de janeiro. De qualquer maneira, são os 2 principais vestibulares do Brasil, que permitem o ingresso em instituições de ensino superior. O ideal é que os candidatos sigam rotinas de estudo semelhantes, ampliando ao máximo os conhecimentos exigidos pelas provas. A primeira semelhança entre essas provas é que ambas exigem que o texto da redação seja escrito no modelo dissertativo argumentativo. Vamos entender o que é isso. Segue um quadro. Dissertação é o tipo textual que defende um ponto de vista sobre um determinado assunto, expondo-se uma ideia, um problema ou um questionamento. Desenvolve um raciocínio baseado em argumentos e apresenta uma consideração final. Como esse é o tipo textual dos vestibulares do Enem e da FUVEST, deve ser dividido em 3 partes. Introdução, o primeiro parágrafo que expõe o ponto de vista a ser defendido. Desenvolvimento, que nas redações de vestibular são os 2 ou 3 parágrafos que vêm logo depois da introdução, em que cada parágrafo apresenta um argumento que esteja relacionado ao ponto de vista. E, por fim, a conclusão, o parágrafo final, em que se faz um fechamento que retoma o ponto de vista defendido, dessa vez conjugado com os argumentos apresentados. Agora você já entendeu que modelo deve orientar a tua redação tanto no Enem quanto na FUVEST. Então vamos entender que, independente do ponto de vista que você esteja defendendo, a tua originalidade está muito mais na maneira como você apresenta a tua tese. Qualquer que seja o teu ponto de vista, o nosso conselho é que você apresente uma visão amadurecida do assunto, de preferência pautada em boas referências teóricas. A criatividade não entra muito numa redação de vestibular. O texto tem que, de fato, seguir essa estrutura que nós acabamos de apresentar. Outra semelhança entre as provas de redação do Enem e da FUVEST é que as bancas estão sempre atualizadas. Qualquer que seja o tema da redação, é claro que isso já foi decidido há muito tempo, provavelmente até antes da publicação do edital, e foi mantido em sigilo. E depois que foi decidido qual era o tema da redação, é claro que tudo que aconteceu relacionado a esse tema foi registrado pela banca. Vamos dar um exemplo. O Enem decidiu como tema a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se no meio tempo entre a elaboração da prova e a aplicação tiver acontecido alguma coisa importante, do tipo o fechamento de uma sala de cinema de fácil acesso, podem ter certeza que a banca já está a par disso. Agora nós vamos falar sobre as diferenças entre as provas de redação da FUVEST e do Enem. Segue o quadro. Enem versus FUVEST. Diferenças entre as redações. O Enem exige que a redação apresente uma proposta de intervenção que precisa ser acessível. Já na FUVEST, a proposta de intervenção não é necessária, mas se for apresentada, pode ser menos acessível, devido à complexidade do tema tratado. No Enem, a redação pede temas sociais, em geral, ligados a direitos humanos. Já a FUVEST pede na redação temas atuais, em geral, ligados à sociologia, ética e cultura, exigindo debates mais profundos. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular.
Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nós desejamos boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós possamos saber onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque você está ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.